Você tem uma salvaguarda, né, na escala vibracional. David Hawkins, ele traduziu, ele criou a sua própria escala, mas é a mesma coisa que a escala vibracional da Esther Hicks e dos Abraham. Então, David Hawkins é poderoso, já usei várias vezes a escala. Se você não tem a escala vibracional dele, você pode pedir por e-mail, né, jurídico.nk@gmail.com, ou via o WhatsApp 27 99987 6734, que nós encaminharemos para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, a escala vibracional de David Hawkins. E o que acontece na escala vibracional? Ela foi feita exclusivamente para que você saia de uma vibração muito negativa. Então vamos lá, qual que é a vibração, a pior que existe? A pior que pode existir é a vergonha, de acordo com David Hawkins. Vergonha. Esther Hicks coloca ali, lá para baixo, o medo, a falta de coragem e tal. Então, a vergonha, por David Hawkins, é a pior vibração que você pode ter na sua vida. É a vibração de falta de amor, falta de autoestima total. E sem amor, sem autoestima, você não vai a lugar nenhum. Você tem que fazer, não tem como fugir disso. Não existe um remédio para falta de autoestima. Você tem que se encher de autoestima. E você tem que mudar a sua vibração. Esther Hicks ensina isso num dos nossos vídeos. Ela ensina isso de forma sensacional. Você está na vibração ali da vergonha, do medo. Você não consegue sair de casa, não consegue fazer nada. O que você tem que fazer? Tem que mudar para a vibração superior. E o que eu indico para você mudar a vibração superior à vergonha? Todas são superiores à vergonha, certo? A superior à vergonha, vamos colocar a raiva. É melhor sentir raiva do que sentir vergonha. É melhor sentir raiva do que medo, porque a raiva te impulsiona a reagir. Porque quando você tem medo, vergonha, você está lá na depressão, lá embaixo na angústia. Então isso te traz, só somatiza a negatividade na sua vida. O que acontece com isso? Você tem que começar a mudar. Você vai pegar automaticamente. Você sentiu ali, percebeu, você conseguiu perceber, puxa, eu estou nos últimos 3 dias, uma semana, eu só estou vibrando em energias negativas, eu só tenho pensamento negativo. E qual o pensamento negativo? Com relação ao dinheiro. Qual o pensamento negativo que você tem com relação à saúde? Eu não estou bem, as coisas não estão indo bem, está faltando para isso, está faltando para aquilo. Você vai mudar isso. Você não vai mais pensar em dinheiro, ok? Você não vai pensar. Esse é um ensinamento prático para você. Você não fica pensando o tempo todo naquilo que você quer. Você tem que soltar, desapegar. E como que você vai soltar? A regra clássica, soltar é a técnica mais importante da lei da atração? Não, da nossa vida. Quando você solta, quando você se desapega, você está mandando para o universo a seguinte informação. E isso é poderoso, tá? Quando você desapega do que é bom, se desapega do que é ruim, se desapega da pessoa negativa, se desapega do amigo, pegar aquele problemático, cheio de dificuldades, do vampiro emocional, se desapega do problema no trabalho, se desapega de tudo. O que acontece? O universo entende que você está firme, forte, acredita em Deus, acredita principalmente na fonte criadora. Deus é a fonte criadora de tudo. Deus é o próprio universo. Deus é tudo. Então, quando você acredita que você não é só carne e osso, você é muito mais que isso. Você é muito mais que um composto de proteínas, vitaminas, minerais. Você é muito mais que isso. Você é gigantesco. Você tem ali a escala, a Foto-Killian, que mede a escala vibracional, mede a sua energia. Então você sabe, dentro de você existe ali um grande reator funcionando de vida, e esse reator é capaz de fazer funcionar uma cidade, 2 cidades, de acordo com a sua energia. Uma criança recém-nascida tem energia suficiente para fazer a luz numa pequena cidade de 10, 20, 30 mil habitantes funcionar perfeitamente, porque ela é feita de energia pura, ela vibra energia. Então isso também se reflete em nós. Quando Esther Hicks explica isso, quando ela explicou isso em Peça e Será Atendido, eu fiquei entusiasmado para poder compartilhar com vocês, porque é sensacional. O desejo é maravilhoso. Ela ainda ensina o seguinte: desejo bom é desejo novo. Então, como eu falei, desapegar, o ideal é que você tenha o desejo, sem
conteúdo negativo, sem essa escala negativa vinculada a ele, sem energia negativa, sem pensamento negativo vinculado ao desejo. Eu quero um carro novo. Puxa, eu estou sofrendo tanto andando a pé, pegando o ônibus, no calor, no frio, na chuva, tal. Isso vai atrasar a materialização do seu desejo, ok? Vai atrasar, porque o negativo está vinculado. Por que a pessoa que tem muito, ela sempre consegue mais? Porque ela está desvinculada do problema, da dificuldade. Porque o cara que tem um Porsche, daqui a pouco tem uma Ferrari, tem um Lamborghini, porque ele já tem algo grandioso. Então, para ele ter o segundo, o terceiro, é tranquilo, não dói para ele, não machuca, não penaliza os sentimentos. Então, ele não sente como impossível. Não existe a trava. A trava, qual é a grande trava do sentimento, do desejo? É a emoção negativa, que a Esther Hicks nos fala. Agora, lembre-se disso, eu vou reforçar mais uma vez. Um desejo pode atrapalhar toda a sua vida. Um único desejo. Quer seja positivo ou negativo, qualquer desejo. Porque o desejo, ele é como se fosse uma tatuagem na sua pele. Emocional, vibracional, no seu espírito. Um desejo é uma tatuagem poderosa. E ele vai ficar ligado a você por todo o sempre. Esse desejo, quando você teve um desejo, essa pessoa é tão ruim, eu desejo que ela desapareça. Eu desejo que uma coisa qualquer aconteça, tal. Essa vibração, esse sentimento negativo está vinculado a você. E ele passa a fazer parte do quê? Do seu próprio DNA. Isso é física quântica na prática. Um desejo negativo, um pensamento que você teve. Eu não gosto dessa pessoa, queria que ele sumisse. O que acontece? Esse sentimento impregnou você, porque você desejou, você sentiu, se emocionou e impregnou você. Agora você tem que fazer o quê? Escala vibracional, escala emocional de Esther Hicks e de David Hawkins. Você tem que trocar o sentimento, tem que mudar imediatamente de um sentimento negativo, que você tem que passar para outro positivo. O que influencia um desejo, um sentimento? Então vamos lá. Os arquétipos influenciam os desejos. Aonde você está, aonde você mora, o que você fala, o que você ouve, com quem você convive, o que você ingere, né? Como você se cuida, isso tudo reflete nos seus desejos. Fato isso é, né? Onde você está, você vai começar a manifestar mais daquilo onde você está, onde você pensa. Você tem que sair dali para você começar a vislumbrar o futuro. Por isso que Joseph Murphy, ele nos ensina o seguinte: técnica para atrair riqueza. Daqui no Poder do Subconsciente. Livro best-seller mundial. Não é uma falácia qualquer. O Poder do Subconsciente. Como atrair riqueza? Riqueza, dinheiro, alguém vai me dar dinheiro? Não. Muito pelo contrário. Você pode ter muito mais ou tudo o que você quiser. Pense bem. Riqueza, como eu já falei, riqueza não é dinheiro. Riqueza é tudo. É como a prosperidade. Prosperidade é um conjunto de bem-estar, saúde, relacionamento, família, conhecimento. Tudo isso é prosperidade. Da mesma forma, a riqueza. Riqueza não é um real, 2, 10 reais na sua mão, 1 bilhão de reais. Não é. Riqueza é sentimento. E quando você tem um sentimento de riqueza, você cresce e atrai riqueza. E como que eu vou aumentar o sentimento de riqueza dentro de mim? Eu tenho esse sentimento? Lógico, todos temos. Como que você aumenta o sentimento de riqueza de acordo com Joseph Murphy? Número 1. Olhe a riqueza ao seu redor. Simples assim. Técnica bem simples. Olhe a riqueza ao seu redor e agradeça por ela. Mesmo que você ache, mas eles falam que é tão feio olhar a riqueza do outro, você não está olhando com inveja, com medo, com raiva, com angústia, de jeito nenhum. Você está vendo um belíssimo carro passar, viu uma casa belíssima, o que você fala? Que maravilha, essa pessoa pode ter esse carro, quer dizer que eu posso ter também. Se ela trabalhou, ela conseguiu, ela teve sorte, isso é para mim também. Eu posso ter, porque todos somos iguais perante a lei, todos somos filhos de Deus. Normal. Então, isso você pode atrair. Agora, não é porque a pessoa passou com um Porsche verde-limão que você, eu quero isso igual. Necessariamente, você precisa disso. Você já está naquele nível ali do Porsche, tal. Então, existe uma questão, essas escalas são muito interessantes, tá? Você tem que dar uma olhada nisso, tem que valorizar-se cada vez mais. Quanto mais conhecimento você tiver, menos dor você vai ter. Então, por exemplo, a pirâmide de Maslow, você está aqui no primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Esse primeiro degrau é aquele degrau onde as pessoas estão subsistindo. 90% do mundo hoje está subsistindo. O que é?
Sexo, comida, roupa, bebida, tá vivendo em qualquer lugar do jeito que dá. Isso é a base da pirâmide. 90% das pessoas não tem para onde fugir. A partir daí, as pessoas que conseguem sair da base da pirâmide vão para a segunda etapa, que é, além de sobreviver, que ela já sabe, ela já conhece esse caminho, já sobrevive, já tem para subsistir, tal. Que aí vem a família, aí vem a religião, vem a segurança em primeiro lugar. Então a pessoa já está subindo ali um degrau, ela já tem outras preocupações, certo? Depois, na pirâmide de Maslow, você tem um terceiro degrau. Aí você já vai entrar ali, a sua religião vai começar a tornar-se mais espiritual, vai perceber que você olhou para uma caneta, você só pensa que não, o Newton tem essa caneta porque ela custou 50 milhões de reais e o que ele fez, deixou de fazer para ter essa canetinha aqui de 50 milhões de reais. Isso é o pensamento seu. Mas na verdade não é. Quando você começa a se espiritualizar, né, você começa a ir para esse mundo novo que é além do que os olhos veem, que é além que você percebe, com o tempo você vai descobrindo, nem tudo é ferro e fogo, nem tudo é espada contra espada, nem tudo é. Quando você começa a compreender e se espiritualizar cada vez mais, você vai descobrindo que você pode criar a sua própria realidade. E esse é o X da questão. É por isso que a Matrix, que os poderosos, qualquer poderoso de qualquer país, porque quando ele percebe que te dominando, cerceando o direito de criação, cerceando a capacidade sua de crescimento emocional e espiritual, o que acontece? Ele domina você. Simples assim. O que o poderoso quer no mundo, quer de você hoje? Por quê? Porque ele quer a sua energia, ele quer a sua vibração, simples assim. Ele quer que você vibre para ele. Ele te dá uma energia negativa. Como se controla o mundo hoje? De acordo com a teoria de Esther Hicks, Os Abraham, Louise Hay, Joseph Murphy, Neville Goddard, todos os grandes autores, o que acontece? Jesus, Buda, o que esses seres iluminados nos ensinaram? Primeiro, você é um ser de vibração. Pense bem, desejo bem, faço bem, falho bem, ouço bem e a sua vibração evolui. Ou escute, fale palavras positivas, a sua vibração vai mudar. Então, o que eles querem? Eles colocam o tempo todo em voga, o tempo todo nas redes sociais, nos jornais, nas mídias, o tempo todo nas revistas, nos filmes, nas séries, que é para distrair você, né? Colocam ali o tempo todo palavras negativas, situações complexas e negativas, tempo todo problema. Pode ser o presidente que for, no país que for, sempre vai ter problema, sempre a mídia vai trazer para você todo tipo de problema. Ela não consegue trazer uma única notícia positiva, totalmente positiva, porque se você vibra em energia negativa, entenda isso. Se você vibra em energia negativa, você tem doença, tem medo, tem falta, tem escassez. Isso tudo volta para você. E quando você tem isso, você joga a sua energia positiva fora. E o vampiro emocional, ele usa e abusa isso. E você se torna uma pessoa dominável. Por que tem tanta notícia negativa o tempo todo? E as notícias negativas, elas não mudam. Vocês já perceberam isso? Elas se adaptam, elas não mudam. É sobre política, é dinheiro, é um ou outro esporte, alguma coisinha ali. Então, não mudam. É dominação pura. Ela se adapta aos tempos. Chega a ser assim, estranho de você ver como as pessoas ainda caem na mesma armadilha. Mas por quê? Porque vem o medo, como o Nicolas Maquiavel ensinou, o medo é mais forte que o amor. O medo, a pessoa com medo, ela faz qualquer coisa, ela tem medo de perder a liberdade, ela tem medo de qualquer... Então, ela segue quem o domina, quem está dominando, por medo de perder um detalhe, uma gota d'água de repente, um medo. E esse medo faz com que ela vibre, como nós estamos falando na tabela da escala de evolução, né, das vibrações. Quando você tem medo, você vai lá para o fundão, né, da tabela das energias. Você está lá embaixo e você está preso no mundo 3D. E o que acontece? Como eu falei, um sentimento, ele fica preso em você, no seu próprio DNA. E você passa isso para frente, passa isso para os filhos, para os netos e por aí vai. Você cria pessoas com medo. Então você domina essas pessoas, fica cada vez mais fácil dominá-las. Por que o grande leão, ele tem receio de atacar o homem, o ser humano?
grande leão, poderoso leão, que enfrenta búfalo de 1 tonelada. Tem casos de leões que enfrentam elefantes de 4, 5 toneladas. O leão pesa 300 quilos, vamos exagerar, 300 quilos, e ele enfrenta um búfalo de 1 tonelada. Já vi casos no Discovery National Geographic, uma leoa de 180 quilos caçar e matar um búfalo de 1 tonelada. Ela não tem medo do búfalo, ela não sabe que é medo, ela foi criada repleta de poder. Por isso, o leão é um arquétipo do poder, é o maior arquétipo de poder que existe. E o maior arquétipo de todos, a águia. Por que a águia não tem medo de nada? Ela não tem medo de ninguém, nem do leão, nem da cobra, nada. Porque ela voa muito alto. Além de ser forte, ela voa muito alto. A águia não tem medo do ser humano. Ela não tem medo, ela voa lá em cima. O leão já tem receio. Lá na savana, na África, ele tem receio de atacar o ser humano. Por quê? O ser humano vive caçando, maltratando, atacando os filhotes, atirando para cortar a cabeça, pendurar na parede, para cortar alguma coisa para falar que é energia sexual. O tigre, o próprio tigre, ele evita o contato com o ser humano. Mas ele tem um poder tão grande, só de você olhar um tigre de frente, parar e olhar um tigre e ele rosnar, você sente a vibração, é poderosa. Ele tem o poder é dele, é implícito a ele. Por que ele tem medo? Porque o ser humano foi fazendo, foi dominando, passo a passo, foi caçando, e ele foi percebendo isso. O leão, o tigre, o leopardo, a onça, o búfalo, o rinoceronte, foi vendo, esse ser humano é muito perigoso, eu vou me afastar dele. Porque ele não faz para comer como eu faço, ele faz só para prazer. Então ele é um animal muito complicado. E isso é o que Maquiavel entendeu. Para dominar as pessoas, dominar reinos, era só causar medo. Medo da saúde, medo da falta, medo da carência. Você veja hoje nos Estados Unidos o que está acontecendo. Um furor da tal gripe aviária. Novamente, se falando mais uma vez de uma coisa repetitiva, gripe aviária. É muito complicado? Não é complicado, é verdade, é mentira? Tem que ser avaliado com o tempo, mas é uma das questões que podem se transformar na próxima pandemia. Como que alguém programa uma próxima pandemia? Para quê? Para causar medo. E já causou em milhares, milhões de pessoas, porque já eliminou tantas granjas, já está caminhando para os bois, né? Então isso já vai causar mais, vão matar tantos bois e aí vão jogar carne fora, já vai ter um custo mais elevado na carne e por aí vai. Isso vai causando medo e esse medo vai fazendo com que você vibre, como a gente falou, você vai vibrar cada vez mais para baixo aqui, ó. Pega aqui,